nós levamos até você muito mais que uma bebida produzida com cafés especiais primorosamente cultivados e processados. Através de nossos produtos, dividimos com você o prazer da lembrança de uma história que continua sendo escrita cada vez que você sente o cheirinho dos cafés Fazenda Aliança. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Carlos Harazawa, presidente da Comissão de Música do Bunkyo. A série de concertos do Bunkyo, ela busca a conexão Brasil-Japão através da música, seja por meio das obras, dos compositores, dos intérpretes ou dos instrumentos musicais. E sempre com músicos de primeira grandeza. Então, por exemplo, no primeiro concerto desse ano, em abril, nós recebemos ninguém menos que Makoto Ozone, um dos grandes nomes do jazz mundial atualmente. O segundo concerto foi em julho, reunindo um duo fantástico, composto por Lucas Muramoto, do violoncelo, e Leandro Roverso, no piano. E hoje, mais dois músicos excepcionais, Camilo Carrara e Tami Kitahara. Camilo, ele é compositor, arranjador, produtor musical, professor e, sobretudo, um grande violonista. Ele já gravou mais de 80 discos, e tanto de música erudita como música popular, entre os quais o denominado Canção do Sol Nascente, que reúne um repertório 100% japonês, muito bonito, teve um grande sucesso. Por sua vez, Tami Kitahara, ela é japonesa e radicada no Brasil desde os anos 50,
E na sua longa carreira, ela se dedicou à divulgação da cultura tradicional japonesa através de 2 instrumentos que ela domina amplamente: o shamisen e o koto, além do canto. O koto, inclusive, ela tem o título de Grã-Mestra, concedido por uma das principais escolas do Japão. Camilo e Itami vão fazer um programa essencialmente de canções japonesas, e algumas das quais imagino que parte desse público vai conhecer ou se lembrar. Agradecimentos, então, ao Camilo, à Tami, pela disponibilidade e acessibilidade. Agradecimentos aos patrocinadores, sem os quais seria absolutamente impossível fazer esse evento. Café Fazenda Aliança, Fundação Kunito Miyazaka, Canaflex, Sansui. Aos representantes aqui presentes, o nosso enorme obrigado. Agradecimentos também à diretoria do Bunkyo, ao Dr. Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo, vice-presidente do Bunkyo, Dr. Roberto Nishio, por toda a ajuda, apoio a esse projeto, tanto na pessoa jurídica como na física. Agradecimentos também a toda a comissão de música, Charles Miyazaki, Elisa Fukuda, Miriam Otati, Rodolfo Wada, que com muita dedicação ajudaram demais a realizar essa série de concertos, e também a equipe de colaboradores do Bunkyo, liderado pela Regina. Dito isso, dito muito, peço uma palavra ao Dr. Renato Ishikawa para dar uma saudação aos senhores. Boa tarde, minhas senhoras, meus senhores. Eu acho que os senhores já passaram pela exposição e venda da orquídea, que está maravilhosa hoje, e tem também uma exposição de cerâmicas aí. Mas muito obrigado pela presença nesta tarde de sábado, e eu tenho que só agradecer esse público maravilhoso que está apoiando. Aliás, todos os nossos eventos do Bunkyo têm um único objetivo: vocês, presença de vocês todos, porque prestigiam os eventos. Agradecer ao Carlos Harazawa, nosso presidente da Comissão de Música Clássica, né, cara? Ele que tem feito uma série de apresentações aqui no Bunkyo e está se tornando um Bunkyo já bastante conhecido em termos de músicas clássicas. E a música, como vocês sabem, tem um forte poder de agregar, né? Nós somos muito conduzidos pela música. E como ele falou, essa série de concertos é para realmente ligar Brasil com o Japão. Neste ano que a imigração japonesa está completando 114 anos, completou, aliás, em junho deste ano, e também comemorar com bastante alegria 200 anos da independência do Brasil. Eu acho que isso nós também comemoramos no 4 de setembro, né? Um grande desfile cívico ainda na Avenida Liberdade, que foi um sucesso absoluto. Apesar de um frio, né? Foi um sábado muito gelado, mas teve um público enorme, com todas as autoridades, participação dos militares. Foi maravilhoso. Então, espero que realmente, hoje, agora à tarde, apreciem essas dois músicos fantásticos que o Carlos Harazawa está trazendo para vocês aqui. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, Dr. Renato, pelo apoio de sempre. Então, vamos dar início. Pedimos a todos que desliguem os seus celulares. Muito obrigado. E agora chamamos, então, ao palco Camilo Kahara e Tami Kitahara.
Muito obrigado pela presença de vocês. Uma honra enorme estar aqui no Bunkyo, esse templo da cultura japonesa, em São Paulo e no Brasil. Para mim, uma honra especialíssima estar na presença da mestra Tamiki Tahara. O programa, nós invertemos um pouquinho as músicas, então eu vou anunciando para vocês. Tocamos agora no início 2 peças clássicas, originais para koto, do repertório tradicional, clássico, em arranjo para violão e koto, e a voz também. E depois a gente vai falando um pouquinho de como foi o processo de arranjo desse trabalho. Então, com vocês, Rokudan.
差しで
Essas duas peças foram Rokudan e Chidori no Kyoku, peças tradicionais para koto, e alguns arranjos para 2 kotôs, e o violão, então, dessa vez, fez o papel do koto, da harpa horizontal maravilhosa japonesa. Então, a ideia foi, um pouco desse trabalho, foi aproveitar as sonoridades, de alguma forma tentar traduzir um pouco do universo japonês para o universo do violão mais ocidental. Agora, a gente vai dar sequência. Vocês viram que a gente trocou o instrumento por conta da afinação, que era muito diferente. Da primeira para a segunda, eram algumas notas diferentes, que ela faz ali, troca na hora, e agora chega a ser mais fácil trocar o instrumento do que gastar um tempinho mudando a afinação, né? E agora a gente toca uma peça muito linda e já dá um salto na história. Já vamos para o começo do século XX, para um famoso compositor que é o Michio Miyagi, uma peça que é original para shakuhachi, que é a flauta de bambu japonesa, e agora então o violão faz o papel do shakuhachi. A ideia é fazer essa transposição. Então, com vocês, Harunomi, Mar de Primavera, para violão, para koto e violão.
Esse encontro com a Tammy nasceu em 2000 por volta de 2004, 2006, mais ou menos nesses anos, por conta de um trabalho que eu lancei. Eu gravei está fazendo 20 anos agora, eu gravei em 2002, lancei em 2004 pela gravadora Azul Music, um CD que se chama Canção do Sol Nascente, em que eu reuni 24 canções tradicionais japonesas para violão e arranjadas para violão solo. E daí, na época do lançamento, eu fui apresentado para a Tammy pelo Jô Takahashi, mestre Jô Takahashi, que na época trabalhava na Fundação Japão e proporcionou esse encontro. E para mim foi uma das grandes felicidades da vida, né? A gente disse, acho que assim, uma das explicações para a nossa vida é que ela é um pouco a arte do encontro, né? E eu tive essa sorte de ser agraciado por encontrar a mestra Tammy, que me apresentou, inclusive, as canções que eu gravei. Ela estava me lembrando outro dia, porque é uma história mais longa, depois eu conto para vocês, mas assim, quando eu tive acesso ao material, ele estava todo em japonês e só tinha a partitura. Então, eu não sabia o que eu estava tocando. Eu fui me apaixonando pelas melodias e fazendo os arranjos para o violão. E daí, depois que eu gravei, que eu fiquei sabendo que eram canções conhecidíssimas, muitas delas infantis, algumas de ninar. E daí, quando a gente se encontrou, a ideia era tocarmos juntos com os instrumentos tradicionais. E daí a Tammy falou, sabia que essas músicas são canções, tem letras? Né? Eu falei, nossa. E daí, a hora que ela cantou para mim, eu falei, nossa, mas era de uma beleza, mas era muito mais lindo do que eu imaginava, né? E daí, logo mais, a gente vai escutar essas músicas também na versão cantada. Então, eu toco para vocês agora um pouquinho desse repertório arranjado para violão, numa situação em que eu trouxe um pouquinho do mundo ocidental em encontro ao mundo japonês, ao universo japonês, trazendo um pouquinho de harmonias do universo da música clássica, um pouquinho do jazz e algumas misturas mais maluquinhas. Então, toco para vocês, eu acho que eu saí bem da ordem agora, vou tocar para vocês Konomichi, tradução é Este Caminho, do Teiichi Okano.
Muito obrigado. Essa foi Haha no Uta, Canção da Mãe, uma das melodias que eu mais me apaixonei na época que eu fiz a pesquisa. E eu gosto um pouquinho de mostrar como é que eu fiz o arranjo dela, para apresentar para vocês esse universo de interação criativa que estava fervilhando nessa época. Essa é uma melodia que por si só já é maravilhosa, né? Então ela faz isso. Só precisava tocar a melodia, né? É tão maravilhosa que a melodia vale por si própria. O que tem de curioso? Eu aprendi com a mestra Tami. Um detalhe que aparece em muita música clássica e tradicional japonesa são 3 notinhas que são chamadas de korori. E o korori tem essa sonoridade. São essas 3 notas. Uma vez eu perguntei, depois a Tami pode até explicar para vocês. Perguntei, o que é o korori? Ela me falou, Camilo, imagina uma folha, um orvalho em cima de uma folha. A hora que aquela gotinha de orvalho, uma gotinha de orvalho em cima de uma folha, a hora que aquela gotinha cai assim, é o korori. Isso é maravilhoso, né? É outro nível. Então, essa melodia, uma das que eu mais gosto, também apresenta essa característica. Ela tem o... que aparece depois, eu vou tocar para vocês no Sakura, aparece... em outro tom, que é lindo. Então, na primeira parte, o que eu fiz? O que a gente chama de melodia acompanhada no grave. Toquei a melodia aqui no grave.
daí, com harmonia, já vai ganhando um certo espírito, né? Na segunda parte, eu usei um recurso que um professor aqui de São Paulo, incrível, um pedagogo, que é o Ricardo Brem, utiliza para falar sobre duas vocações que todas as músicas têm. Toda música alterna entre a vocação de ser narrativa, contar uma história, e na outra ponta, toda música introduz uma certa atmosfera, um espírito, um estado mental. Então a gente pensa em música calma, música agitada, ou seja, todas as músicas elas transitam entre essas duas vocações, algumas mais para um lado, outras mais para o outro. Então o representante maior, por exemplo, da música da música descritiva, narrativa, como se fosse o Beethoven, aquele compositor que conta, ele equivaleria na música a um grande romancista. A ideia de que ele introduz um tema, uma proposta, e daí vai desenvolvendo, e daí a gente vai acompanhando aquela história. Ela vai para um lado, vai para o outro, muda e assim vai. Conta a história no extremo. Os representantes, por exemplo, da música de atmosfera, de estado, tem muito a ver com a música ritual. Então, por exemplo, imagina um ritual assim, tribal, né? Um monte de percussão tocando, em que a gente entra naquela frequência, naquela atmosfera, e não presta atenção na história, tem que entrar naquela atmosfera, né? Então eu quis, na segunda parte desse arranjo, introduzir uma espécie de um estado mental, em que eu fico entre dois acordes, e daí eu aproveito essa ideia de manter uma atmosfera, e faço uma improvisação. Então toda vez que eu toco, sai de um jeito. Eu pego esses dois acordes, passar a noite inteira aqui, né? Só ficar... Eu mesmo me divirto aqui, fico só... E daí, na terceira parte, quando eu retomo o tema, nessa época eu estava reestudando alguns tipos de contraponto, que em música clássica é um recurso muito utilizado entre os compositores, que nada mais é do que a ciência de combinar as melodias, mais de uma melodia. Então, para que exista equilíbrio, enfim, para que exista todos os recursos que os compositores usam, tem que ter uma engenharia para combinar as melodias. E uma das técnicas que se usa bastante é a técnica da imitação. A gente pega uma melodia e imita essa melodia defasada no tempo. É o famoso fré-ré-jaque. Fré-ré-jaque, eu não vou cantar que eu estou rouco e canto bem mal. Então imagine, todo mundo já viu fré-ré-jaque, fré-ré-jaque, e depois começa a cantar a mesma melodia defasada no tempo. Dentro dessa ideia da imitação, tem uma que se chama stretto, que foi desenvolvido muito na Renascença italiana, e que a tradução literal é estreita mesmo, é uma imitação, com uma defasagem muito próxima, o que tecnicamente é um desafio para resolver para os compositores. Mas quando eu estava estudando, eu falei, poxa, eu vou testar nessa melodia. Então o que eu fiz? Eu peguei a melodia no agudo e fiz ela defasada com o grave, num intervalo muito curto. Então quase não dá para perceber, mas ela está aqui, ó. Daí a curiosidade é essa, que ela o meu sobrenome, eu tenho 4 sobrenomes: Sormani, Carrara, Santos Pereira, 2 italianos e 2 portugueses. Mas o italiano ficou no sobrenome artístico, né? Então é como se, de uma técnica italiana de composição e de arranjo, ela meio que deixou a música ainda mais japonesa. Então, de alguma forma, poeticamente explica um pouco esse meu encontro da música brasileiro, italiano, português com a música japonesa. Então, ela defasada, ela fica assim.
Obrigado, obrigado.
Essa foi Nanatsu no Ko, Os Sete Filhotes. Não era para parar. É muita música para ele. Eu que insistia em repetir mais e mais, fiz ela menor. A gente depois no bis a gente... É verdade, eu ia fazer outro arranjo. Eita. A gente engata, depois tocamos no bis. Então agora com vocês, então a gente tocou a primeira Nanatsu no Ko, Os Sete Filhotes, Medaka no Gakko, A Escola dos Peixinhos Barrigudinhos, que é incrível. Os títulos todos das canções já são um cinema à parte, assim, né? E agora a Libélula Vermelha, Akatombo, junto com uma surpresa que é Furusato, Terra Natal.
Então, essas foram as últimas agora, então, a Catumbo e Furusato, Terra Natal. E agora a gente toca 3 músicas ligadas ao folclore. São três músicas, cada uma de uma região do Japão, uma de Hokkaido, uma de Kyoto e outra de Okinawa. Okinawa no sul, Kyoto no centro. E agora a gente vai tocar Asazoya Yunto. I
Gostaria de agradecer, antes da gente tocar a última música, mais uma vez a presença de vocês, ao convite especialíssimo da direção do Bunkyo, na pessoa do Carlos, e da minha mestra, amiguíssima Elisa Fukuda, que também está presente aqui, e todos da diretoria do Bunkyo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, Tami, pela honra de estar no palco com você. E a gente agora vai para Hokkaido e toca o Sorambushi, que é uma música de pescador, um canto de pescador, em que a Tami até me ensinou a cantar, vou ter que cantar uns trechinhos. Porque dos pescadores, os pescadores dão grito para ter força para puxar rede. E esses gritos para unir também força entre os pescadores. Então é muito importante nessa música, né? Agora eu não vou poder decepcionar.「や
学校は川の中、そっと覗いてみてごらん、そっと覗いてみてごらん、みんなでお遊戯しているよ。メダカの学校のメダカたち、誰が生徒か先生か、誰が生徒か先生か、みんなで楽しく遊んでる。Obrigada pela participação. Obrigada. ありがとうございました。本当に。